ele. Obrigado. E tinha um rapaz que morava lá com ele, falou assim, eu vou ter que deixar tudo que eu tenho para ele? E aí Deus falou para Abraão assim, não, você vai ter um filho. Aí Abraão falou assim, Deus, mas eu sou muito velho, minha esposa já é velha. Aí Deus falou assim, tenha fé. E aí toda vez que a gente lembra dessa história, a gente lembra que Deus ensinou Abraão a ter fé. Então quando a gente conta essa história, quando a gente ouve essa história, é para ensinar para a gente que a gente pode ter fé. Vou falar de uma outra história que eu anotei aqui. Essa é um pouco mais difícil. Quem que conhece a história de Gideão? Levanta a mão. Conhece? Quer contar, José? Não quer? Tá bom. Ninguém quer vir contar a história de Gideão? Não? Tá bom. Quer cantar a história de Gideão? Canta no teu violão. A história de Gideão é o seguinte. O Gideão estava lá com medo, muito medo. Porque eles estavam em guerra. E aí o Gideão ele estava fazendo uma coisa escondidinho. O que ele estava fazendo? Ele foi lá na plantação dele e ele colheu todos os grãozinhos de trigo. E aí ele foi e levou escondido num lugar e ele estava espalhando o trigo para poder pegar as sementinhas para fazer pão. Só que ele estava fazendo escondido porque ele tinha medo que as pessoas iam lá e iam roubar a comida dele. E aí apareceu um anjo para ele, que a Bíblia fala que é o anjo do Senhor, e ele falou assim, ó, não tenha medo, eu vou libertar vocês de todas essas pessoas que estão tentando fazer mal para vocês. Eu vou salvar vocês, não vai mais ter ninguém roubando vocês. E aí o Gideão ficou tão feliz, tão animado, que ele falou assim, Deus, é verdade isso? E aí Deus falou assim, é verdade. Aí ele falou assim, então espera um pouquinho aqui, eu vou lá pegar uma oferta para você, e você espera aqui. Aí ele correu lá, pegou o vinho, pegou o pão, pegou o carneiro, pegou tudo que ele precisava fazer oferta, ele colocou em cima de uma pedra assim, e aí Deus pegou, olhou para aquela oferta, se agradou e mandou um fogo assim ó, do céu, e queimou e consumiu tudo aquilo lá, sumiu tudo, pegou toda a oferta, Deus pegou. E aí Gideão ficou sabendo que Deus ele era de verdade, ele era verdadeiro e ele não falha. Só que o Gideão tinha um problema, quem sabe qual era o problema dele? Medo. O Gideão tinha medo. O Gideão ele não tinha muita coragem. Ele falava assim para Deus, Deus, o Senhor vai livrar a gente? Você vai libertar a gente das pessoas que estão fazendo mal? Sim. Mas sou eu, Deus, que vou levar todo esse povo para a guerra? É através de mim que o Senhor vai libertar? Deus, eu estou com um pouco de dúvida aqui. Eu vou colocar um pedaço de lã aqui no chão. E se chover essa noite, mas a lã estiver sequinha, eu vou saber que o Senhor quer libertar as pessoas através de mim. Aí Deus vai lá e fala assim, Gideão, vai, faz. Aí no outro dia ele acorda, a lã estava sequinha e o chão em volta tudo molhado. Aí Gideão ainda assim estava com medo. Ainda assim estava em dúvida se era ele mesmo, se Deus queria usar ele, se ele ia ter coragem o suficiente. E aí ele falou assim, Deus, vamos fazer o contrário? Pode ter sido uma coincidência. Vai que aconteceu assim de alguma coisa acontecer e não molhar. Vamos fazer o contrário hoje. Eu vou botar essa lã aqui, e aí se chover essa noite e tiver tudo em volta seco e só a lã molhada, daí eu vou saber. E todas as vezes que Gideão fazia isso com Deus, Deus confirmava para ele, ó, seja corajoso, pode ter coragem, não precisa ter medo que eu estou com você. E aí Gideão fazia isso, e Gideão foi se encorajando. Tanto que Jesus fala assim para ele, vai nessa tua força. Deus ficava lembrando ele que ele era forte. Então essa história de Gideão, ela serve para nos lembrar que a gente é forte, que a gente pode ter coragem, porque se o Senhor estiver conosco, vai dar tudo certo. Legal? Tá bom. Eu anotei uma outra história. Essa história é um pouco mais comprida, e ela tem várias coisas. Quem conhece a história de um bebezinho na cesta? Quem sabe o nome desse bebezinho? Pode falar bem alto, quem souber. Moisés. Não sei se vocês lembram,
Mas o povo de Israel, eles foram lá para o Egito porque eles estavam com fome. E aí o José tinha sido mandado um pouco para frente. Falou assim, José, vai na frente, prepara aí um lugar para nós, para a gente morar. A gente vai botar a nossa casa, todo mundo vai morar aí. E eles começaram a morar lá, e aí de repente eles começaram a ficar muito, muito numerosos. Tinha muita gente na família deles. E aí o que aconteceu? O faraó começou a olhar, falou assim, olha, esse povo está muito grande, eles vão querer roubar minha casa. Eu não vou deixar eles ficarem livres. E ele começou a fazer esse povo virar escravo. E eles tinham que trabalhar, tinham que ficar no sol, e daí ganhava pouca comida, e ele não podia ser livre, eles não podiam ir onde eles quisessem. Eles tinham que todo dia obedecer e trabalhar. Forçado. E aí, o faraó olhou e falou assim, mesmo assim, esse povo continua crescendo. Mesmo assim, essas pessoas estão ficando cada vez mais fortes. Eu não quero mais nenhuma criança desse povo que cresça. Então agora todas as crianças têm que morrer. Aí todo mundo ficou com medo. Mas a mãe de Moisés, ela teve uma estratégia. Ela pegou o bebezinho dela, colocou dentro de uma cesta, passou assim, piche, você sabe o que é piche? É tipo aquele negócio preto que faz asfalto assim, e pôs ali, e daí embrulhou bem o Moisés, colocou ele no rio, e colocou ele dentro do rio. E ele foi indo no rio, dentro de uma cestinha. E aí a mãe do Moisés, quem sabe o nome da mãe do Moisés? Joquebede. Era para as crianças, mas os adultos podem responder também. E ela falou assim para a irmã dele, vai do ladinho, vai espiando ele, vai olhando, veja se esse cestinho vai flutuando e vai vendo onde ele para. E aí, a irmã do Moisés estava lá escondidinha atrás de uma moita assim, e ela viu que a cestinha bateu no pé de uma moça. Quem sabe quem era essa moça? A princesa, ela era filha do faraó, filha do rei. E ela olhou, ela falou assim, que bebê bonito, eu vou ficar para mim. Eu quero cuidar desse bebê. E aí a irmã do Moisés falou assim, oi moça, dá licença, desculpa te incomodar, mas eu vi que você achou um bebezinho aí, você quer que eu arrume uma mulher que possa dar mamazinho para esse bebê? Aí ela falou assim, eu quero. E aí, olha como Deus fez. Deus fez que a moça que encontrou o bebê emprestasse ele para a mãe do bebê. Joquebede que cuidou de Moisés até ele ficar grandinho. E aí Joquebede ensinou ele a amar Jesus, ensinou ele que Deus era maior do que qualquer outro Deus do Egito. Joquebede ensinou tudo para ele. E daí chegou uma hora, ela falou assim, Moisés, agora você vai voltar lá para o palácio. Mas nós estamos combinados o que você vai fazer quando você crescer, né? E Moisés já sabia tudo o que ele precisava fazer. Então, quando a gente pensa nessa história de um bebezinho que era para morrer, mas foi colocado no cesto, e que daí Deus conseguiu salvar a vida dele, a gente pode ficar feliz, porque Deus ele cuida da gente. Mesmo que tiver um perigo de morte, Deus vai dar um jeito de salvar a gente. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de cada um de nós. Então a gente não precisa ter medo das coisas. Só que daí o que aconteceu? Esse povo foi crescendo, Moisés cresceu, aí chegou uma hora que Deus falou assim, chega de ser escravo. Agora eu quero que vocês saiam daí do Egito, e eu quero que vocês vão para uma terra muito legal. Tem parquinho, vai ter piscina, vai ter tudo o que vocês quiserem. Só que nós vamos sair daqui. Não está bem assim, né, gente? Mas vocês entenderam. E eles começaram a sair, e era muito difícil, e aí o faraó não queria deixar, e aí Moisés falava, deixa ele sair, daí o faraó falava, não deixo não, e aí Deus falava assim, Deus vai mandar bicho e praga. Aí o faraó, manda que eu quero ver se você é homem mesmo. E aí Deus começou a mandar os piolhos, mandava as rãs, lembra dos mosquitos, Deus mandou um monte de praga. Até que o faraó falou assim, tá bom, eu não aguento mais, pode ir. E aí o povo de Israel saiu do Egito e começaram a caminhar, e de repente eles chegaram no quê? No mar. Agora você imagina a gente andando assim, daí a gente chega, eu preciso chegar do outro lado, e é um mar enorme. As pessoas desanimaram, eles ficaram tristes, eles falaram assim, tudo isso que aconteceu até agora, não adianta nada. É isso mesmo. E aí o que aconteceu?
Deus falou para Moisés assim, ó, vai lá, pega o quê? O teu cajado, encosta na água, e aí o mar abriu. E o povo passou tudo correndinho assim, ó, no meio do mar, cantando e dançando. E aí depois que eles passaram, o mar fechou. Por que a gente conta essa história? Os egípcios morreram, né? Tudo afogado. Por isso que a gente só pode entrar na água se souber nadar, tá, gente? Fica aí, dica de segurança. Por que a gente conta essa história? Porque às vezes acontece alguma coisa muito difícil na vida da gente. Às vezes acontece um negócio que é impossível. Como que eles iam passar por essa água enorme, por esse monte de água? Aí Deus foi lá e ajudou. Deus foi lá e fez o impossível. E por que a gente conta todas essas histórias? Para a gente saber que Deus pode fazer todas essas coisas. E vocês conhecem todas essas histórias. Os pais de vocês contaram essas histórias, contam ainda, espero que contem ainda, né? E isso vai fazendo parte do nosso conhecimento, a gente vai entendendo isso, isso vai ficando no nosso coração. E todas as vezes que eu precisar de um exemplo de coragem, eu lembro do Gideão. Toda vez que eu precisar de um exemplo de, olha, eu posso ter fé que o Senhor vai me ajudar, eu lembro do povo de Moisés passando pelo mar. Eu lembro de Abraão, uma coisa impossível Deus fazendo, olha, você vai ter uma descendência. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Além das histórias da Bíblia, existem histórias que aconteceram com cada um de nós aqui. E agora que eu quero pedir ajuda para quem levantou a mão. Quem pode contar para as crianças aqui uma história de quando Deus fez alguma coisa na tua vida? Rápido, hein, gente? 2 minutos, no máximo. Ninguém, né? Vamos, gente, alguém? Quer contar, Dani? O Dani vai vir aqui, então, contar uma história para nós. Esse ministério do dedo duro. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos de idade. A gente estava no retiro com a igreja, a igreja na época era umas 30 pessoas mais ou menos. E a gente estava reunido numa rodinha, assim, num círculo, e cada um estava compartilhando aquilo que Deus tinha falado. Eu lembro que o vô Jamê estava junto com a gente, ensinando. Aí cada um dos adultos que estava ali estava falando, ó, Deus falou isso comigo, quando eu estava lendo a palavra, tudo mais. E aí chegou a minha vez de falar. Eu estava ali na roda junto, agora era a minha vez de falar. E eu lembro que naquela hora, antes de eu começar a falar, eu ouvi uma voz dentro do meu coração que eu nunca tinha ouvido antes, mas eu sabia que era Deus falando comigo. Deus falou assim comigo, leia mais a Bíblia. Só falou isso. E eu lembro que naquele momento assim foi tão claro que era Deus falando comigo, que eu lembro que eu desmontei e comecei a chorar um monte assim. E a partir daquele encontro que eu tive de ouvir Deus, aquela experiência de ouvir Deus no meu coração, Deus começou a me ensinar a ler a Bíblia, a entender muitas coisas da Bíblia, e eu sou muito apaixonado pela Bíblia hoje. O que eu aprendi depois desse encontro com Deus foi que Deus quer que a gente leia a Bíblia, porque Deus quer aparecer para nós ali dentro. Deus quer nos ensinar. Você já deve ter lido alguns livros na escola, todos nós aqui já lemos vários livros de muitos escritores, autores. Mas a Bíblia é o único livro que a gente lê diante do próprio autor. Aquele que escreveu a Bíblia está na nossa frente quando a gente está lendo a Bíblia. Para nos ensinar, para ensinar o nosso coração. Amém? Amém. Vamos bater palma para o Dani? Obrigado, Dani. Pode vir, tio. Tio Marcelo quer contar uma história também para vocês. A primeira coisa que eu lembro da minha vida, a primeira memória que eu tenho, é de um cachorro. Eu tinha 4 anos de idade e eu brincava num balanço, amarrado num pé de limão.
E aí, do outro lado, assim, da minha casa, do pé de limão, onde eu morava, ali, né, na casa, tinha uma empresa que tinha uma tela de alambrado, assim, muito grande. E tinha um cachorro pastor alemão que cuidava daquela empresa lá. E aquele cachorro era muito bravo. E quando eu ia brincar no balanço, o cachorro vinha muito furioso para latir. E ele vinha correndo, acho que ele pulava naquela cerca de alambrado. É tipo uns arames, assim, uma tela de arame bem grandona, assim. Mas o cachorro, ele nunca passava para me pegar. Só que eu tinha 4 anos e eu pensava que o cachorro ia conseguir passar por baixo aquela tela, aquele negócio era meio solto, e o cachorro ia vir me morder, me devorar, e eu não ia existir mais. Era mais ou menos assim. E eu fui crescendo, e eu fiquei com tanto medo de cachorro. Uma vez, quando eu ia para a escola, tinha um cachorro desse tamanho aqui, e esse cachorro latiu para mim, e eu subi no escorregador do parquinho, e fiquei lá em cima, com medo daquele cachorro, que daí eu não queria ir para a escola, até a minha mãe me convencer, e eu consegui descer, e o cachorro não me devorar, daquele tamanho, e aí eu fui para a escola. E eu sempre tive muito medo de cachorro, sempre, durante muitos anos assim, fui crescendo com medo de cachorro. E muita gente tem cachorro. Então, volta e meia, eu ficava apavorado. Quando meus pais iam visitar alguém, era o drama do Marcelo, com medo do cachorro. Mas um dia eu tinha crescido, eu já estava com 19 anos, e eu fui lá em Curitiba, e eu fui estudar para ser pastor, era assim que eu entendia na época. E aí eu tinha que pastorear, tinha que ajudar a cuidar de umas pessoas num bairro chamado Jardim da Ordem, em Curitiba. E adivinha, naquele lugar, naquele bairro, tinha muito cachorro solto. E esses cachorros formavam gangues terríveis. E aqueles cachorros assim, né? Aí eu pensava, uma hora eu vou ser devorado. Mas um dia assim, quando eu estava passando pelo meio assim, eu tinha que passar, e tinha cachorros desse lado, e tinha cachorros desse lado, muitos cachorros. E aquele dia eu falei assim, eu não posso mais ter esse medo de cachorro. Sempre quando eu ficava com medo de cachorro, a minha mão ficava branca. Quem já viu a sua mão ficando branca quando estava com medo? Levanta a mão para mim saber. Você já fez isso? Já olhou para a sua mão quando está com medo? Quem já fez isso? Já viu? Fica branca a mão, né? Quando fica muito com medo. E aquele dia eu falei, é hoje que eu tenho que vencer esse medo de cachorro. E aí eu fui orando e pedindo para Deus, me ajuda a vencer esse medo, me ajuda a vencer esse medo, me ajuda a vencer esse medo. E de repente eu senti uma coragem tão forte que veio de Deus. Eu olhei para minha mão estava vermelha. Eu falei assim, eu vou passar bem no meio. Eu acho que eu me senti igual Moisés atravessando o meio do Mar Vermelho, assim. E passei no meio daquela cachorrada. E nunca mais tive medo de cachorro. Então Deus é poderoso. E a gente pode vencer qualquer medo com Jesus. Jesus é mais forte. Amém. Obrigado, Marcelo. Vocês viram que, igual na Bíblia, tem histórias que os nossos pais, os nossos amigos, os nossos tios têm também? Eu quero ler uma história para vocês, e aí vai ser a última que eu vou contar, tá bom? Tá bom. Quem tiver Bíblia e quiser abrir, é em Juízes, capítulo 2. E agora eu vou pedir para as crianças mais velhas
prestarem um pouco atenção que agora nós vamos fechar essa ministração aqui. Juízes 2, versículo 6. Lembra que a gente falou que Moisés tirou todo o povo do Egito? Aí, depois que Moisés morreu, teve outra pessoa que cuidou do povo. Quem sabe o nome dele? Começa com Jô, termina com Zué. Puxou o pai esse. E aí o que aconteceu? Josué cuidou de todas as pessoas que saíram do Egito, ele cuidou deles, eles entraram numa terra nova, lá onde tinha os parquinhos, as piscinas, lá aquele lugar bem legal. E aí eles começaram a ganhar várias casas, e aí eles iam entrando e falavam, que terra muito boa, vamos morar aqui. Que terra muito boa. Ah, mas tá cheio de cachorro, vamos expulsar esses cachorros. E aí eles ficavam com aquela terra. Ah, eles iam em outro lugar, nossa, mas tá cheio de bandido, vamos tocar esses bandidos daqui. E aí eles foram ganhando esse espaço, e eles conseguiram construir um país inteiro. Todo mundo tinha lugar para morar. E eles venceram todas as dificuldades deles. E aí o que aconteceu? O Josué ficou velho e o Josué morreu. E aí que vem o que nós vamos ler agora, que é o versículo 6. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, ou seja, cada um para a sua terra, cada um para o lugar onde eles tinham a casa deles, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Então, todo mundo que conhecia Josué serviram a Deus. E todas as pessoas que viveram depois que Josué morreu, serviram a Deus também. Esses viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num era o nome do pai do Josué, tá? Servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria terra, lá na região montanhosa de Efraim, no norte de Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida com seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. O que aconteceu aqui? As pessoas que conheciam as histórias, que tinham vivido as histórias com Deus, eles lembravam disso e eles falavam assim, eu não posso desistir de Deus. Ele me ajudou a tirar o medo de cachorro. Lembra da história do Marcelo? Eu não posso deixar de andar com Deus. Ele me ensinou que eu preciso ler a Bíblia, né, Dani? Então, todas essas pessoas que tiveram uma história, uma experiência com Deus, eles continuaram firmes com o Senhor. Só que o tempo foi passando e as pessoas pararam de ter experiências com Deus. Pararam de ter histórias com Deus. Eles ficavam lembrando só das histórias antigas, só das coisas que os pais deles fizeram, que os tataravós fizeram, que Moisés fez, que Abraão fez. E eles não tinham histórias deles para contar. Então, o que aconteceu? Quando os pais morreram, eles não sabiam mais como ficar perto de Deus. E aí, as coisas que estavam ao redor começaram a influenciar eles. O pessoal chegava e falava assim, lê a Bíblia? Vamos jogar um joguinho aqui no celular. Oração? Vamos assistir um desenho na Netflix. O quê? Você vai obedecer teu pai e tua mãe? Não, faz o que você quer, se joga no chão, que não vai ter problema nenhum. Esse negócio de vara aconteceu lá atrás. Isso aí era a época do seu vô. E aí essas crianças não conseguiam mais adorar a Deus. Então vocês que são jovens,
Vocês precisam falar assim: Deus, eu quero ter uma experiência com você. Eu quero viver a minha história. Eu sei que é muito legal conhecer o que aconteceu com meu pai, conhecer o que aconteceu com a minha mãe, conhecer o que aconteceu com o meu avô, com o meu tio, e é muito legal essas histórias. É muito legal a gente saber o que aconteceu com Moisés, com Abraão, com Gideão. Lembra que ele tinha medo e Deus tirou o medo dele. Mas um dia vocês precisam ter as histórias de vocês. E aí vai ser vocês contando as histórias aqui em cima. E os pais de vocês têm que ensinar e incentivar vocês a terem mais experiências com Deus. Porque uma hora eu vou morrer, uma hora o Alcione vai morrer, uma hora o Marcos vai morrer. E se eles não tiverem experiências com Deus, eles vão se misturar com os povos. Eles vão se misturar com as pessoas que estão ao redor deles. E vai ser igual essa geração, que conhecia o Deus dos pais deles, mas não era o Deus deles. Amém? Vamos orar? Vamos orar todo mundo junto? Amém. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade dessa manhã da gente estar reunido aqui. Senhor, obrigado porque, assim como o Senhor fez com aqueles primeiros servos que te amaram, te conheceram e andaram contigo, o Senhor faz hoje conosco, Deus. E o Senhor promete que vai continuar fazendo na vida dessa próxima geração. Deus, ajuda a gente a ter cada vez mais experiências com o Senhor, para que a gente possa ter as nossas próprias histórias, as nossas próprias experiências, e a gente possa andar na fé que o Senhor dá para nós, não na fé que o Senhor deu para outros, Senhor. Que essas histórias, que todas essas coisas que aconteceram nos sirva de inspiração, para que a gente se achegue ao Senhor e a gente busque o Senhor. Eu peço que o Senhor esteja capacitando e enchendo o coração dessa nova geração com um desejo de te conhecer, de ter experiências com o Senhor, de andar contigo e poder falar que eles servem ao Deus deles, não aos Deus que ele conheceu de um pai, de um tio, de um avô. Que não seja uma cultura, que não seja simplesmente uma religião, mas que seja algo verdadeiro, Senhor. E eu quero orar, Pai, pela vida dos pais que estão aqui presentes, que eles possam, Senhor Deus, entender que precisam levar teus filhos a terem experiências com o Senhor, levar as crianças a conhecerem a Deus verdadeiramente, que simplesmente uma vida correta não é o suficiente, simplesmente seguir regras e ser um bom cristão não é suficiente. Eles precisam conhecer verdadeiramente ao Senhor, que as nossas casas possam estar, Senhor Jesus, incentivadas pelo Teu Espírito Santo a ter experiências com o Senhor, experiências verdadeiras contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Hoje a palavra era rápida, mas espero que eu tenha conseguido cuidar um pouco das crianças aqui, já que não teve salinha, e conseguir transmitir alguma coisa para vocês. E eu me coloco junto nessa história. Eu tenho uma pequenininha ali, que está com o chapéu de princesa. E o desafio é que ela tenha as experiências dela com Deus. Tá? Queria falar para as crianças que estão aqui, aproveita hoje que é um domingo, não tem escola, não tem trabalho, não tem nada. E pergunta para o pai e para a mãe de vocês, para eles contarem em casa uma experiência deles com Deus para vocês. O que vocês acham? Vamos perguntar? Tá bom. Combinado. Amém. Amém. Queridos, vocês estão vendo que ali tem uma foto de um hambúrguer, né? Queria só explicar. Nós vamos ter esse hambúrguer no dia 19/10. Qual é a finalidade desse hambúrguer? No mês de novembro tem o retiro dos jovens em Curitiba. Então, para que a gente possa estar enviando esses jovens, a gente quer alocar um ônibus para levá-los, né? Todos aqueles que vão, uma galera grande que vai aqui, a gente precisa levantar recursos. Então, esse hambúrguer vai custar R$30. É um hambúrguer, batata frita e refri. Por coincidência, ontem à noite eu fui comer um lanche, eu e a Tânia. Eu quero dizer para vocês que é muito barato R$30. O hambúrguer, batata e refri. Tá? Então, vamos abençoar a vida dos nossos jovens, dos nossos irmãos. Eu comi um hambúrguer ontem, R$37, mais R$7 de um refri, e pedi uma porção de batata, mais R$12, quer dizer, R$30,
Eu estou falando isso porque às vezes a gente tem aquela impressão, né? Ah, estão pedindo muito, é muito caro. Não é, gente, tá? Dá muito trabalho para fazer, o lucro é pouco, mas a gente quer abençoar a vida dos nossos jovens. Cada jovem tem um bloquinho desse aqui para vender. Então procure jovens que você conhece, abençoe, compre. Se você não gosta de hambúrguer, compre e doe. Amém? Eu queria ter mais um recado antes da gente orar. O Elvis veio pedir um motivo de oração, vou deixar mais para o final. Tem uma caixa de achados e perdidos ali no fundo. Eu queria que cada um desse uma olhada ali, porque tem muita coisa ali que faz tempo que está dentro da caixa, e a pessoa que perdeu não sentiu falta. Até eu brincava com o Jaime antes, esta semana esqueceram um carrinho de bebê aqui. Eu falei, mas o bebê não estava dentro, né? Menos mal. Mas então vocês vejam que as coisas elas ficam esquecidas e as pessoas não pegam. Então aquela caixinha que vocês vão ver em cima de uma mesinha, bem do lado da porta, está escrito achados e perdidos, tem muita coisa ali que muitas vezes os nossos filhos esquecem e a gente não sabe. Então dê uma olhadinha ali. Amém? Você quer falar?